Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Momento de fé, momento que meditemos a palavra de Deus. E esta palavra de hoje é tirada do evangelista Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21. Abre seu coração para rezar junto conosco através desta palavra. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que estava fora de si. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, sombras ameaçadoras tinham a serenidade do missionário. Ao saber que Jesus foi para casa, podemos imaginar que pretendia descansar um pouco. Antes de retomar a pregação e as obras, não consegue, pois as multidões se aglomeram ao seu redor, de tal modo que não lhe sobra tempo nem para comer. Entretanto, Jesus não se dispõe contra o povo, mesmo ciente das energias que consome para atender tanta gente. O que realmente perturba o pregador do reino são os que não compreendem o projeto de Deus que Jesus veio realizar. Concretamente, aqui são os seus parentes, que querem interromper sua missão e o fazem com argumento impróprio e até ofensivo. Considerá-lo louco e negar sua lucidez, anular suas palavras e, pior, exigir que o tire de circulação. A mentalidade fechada dos parentes de Jesus impediu-os de perceber que naquele homem tão conhecido deles, algo de muito especial estava acontecendo. As palavras do Mestre, ditas com tanta autoridade, e seus milagres em favor das multidões revelavam a presença da misericórdia divina. Embora visse tantas pessoas serem agraciadas pela bondade de Jesus e ouvisse deles palavras revolucionárias, muito mais inspiradoras e exigentes que as dos mestres da lei, insistia no desejo de silenciá-lo. Entretanto, a violência dos familiares não intimidou Jesus, pois ele continuou tranquilamente sua missão. A rejeição dos familiares de Jesus fundava-se numa série de preconceitos contra ele. Era filho de uma família pobre. Como poderia apresentar-se com uma sabedoria tão alta? Tinham visto crescer. Pensava conhecê-lo muito bem. Como agora ele se punha a fazer milagres, mas parecidos com atos de magia. Sua origem era humilde, como tanta gente ia atrás dele, como se fosse uma pessoa importante. Alguma coisa estava errado. Jesus só podia estar louco. Era preciso dar uma basta àquela situação. Ele era cheia de Espírito Santo. Estava cheia de Espírito Santo dentro de si. Por isso levava a missão de Cristo, levava a missão do Pai, pregando a palavra, curando as pessoas, e as pessoas não entendiam o que estava dentro dele. Muitas vezes, nós também passamos por essas situações, porque as pessoas não acreditam naquilo que está dentro de você, dentro da sua história. Muito mais querem considerar você como uma pessoa fora de si, porque está seguindo o caminho certo, o caminho de Cristo. Por isso,
Pedimos a graça, sobretudo, para lutar nessas dificuldades, nesses problemas que vamos encontrar na vida, porque os problemas estão sempre perto de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre você e a sua família, nesse sábado, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.